Olá, saudações a você que me assiste pelo canal da Particular. Eu sou o Alan e vamos para mais uma aula. Meus amigos, no vídeo de hoje eu quero fazer uma abordagem bem introdutória, bem assim, bem simples sobre a área de redes. Eu não vou abordar o conceito lógico, o conceito administrativos, topologias, sobre IP e outras coisas. Eu queria mais trazer uma abordagem mais prática sobre como a gente manipula os cabos, as escolhas dos cabos, categorias e assim por diante. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a crimpar um cabo de rede e a testar esse cabo para a gente... ele tem um cabo da configuração 568A. Então nós vamos utilizar aqui algumas ferramentas, eu vou estar apresentando para vocês e a gente vai conseguir gradativamente, aula a aula, a gente vai enriquecer nosso conhecimento para poder a gente fazer coisas mais complexas. Então, meus amigos, esse cabo aqui que nós vamos fazer a crimpagem, ele é do tipo UTP. Eu vou aproximar aqui da câmera para vocês verem algumas informações aqui. Ele é o cabo do tipo UTP. Esse cabo, existem vários tipos de, a gente chama de encapsulamento, né? Essa forma em que ele é feito, que ele é colocado, e uma atenção que a gente tem que ter especial é que a gente geralmente para dados, né? A gente em redes de computadores, a gente utiliza geralmente o que tem 8 fios ou 4 pares, né? A gente chama de 4 pares porque ele tem cores que tem o branco e a cor pura, e assim por diante. Todos eles têm a cor pura e o branco com ele. Então são 8 cores e a gente usa em redes esse que tem 8 fios. Existem algumas aplicações dentro de rede mesmo em que a gente só utiliza 6 fios, o chamado PPoE, que é um tipo de distribuição de rede, né, de topologia, que eu também vou mais pra frente estar explicando para vocês. Mas por hora, a 568A, que é a conexão padrão, que a gente utiliza para interligar um switch no que a gente chama de borda, né, que é os rushes, que são computadores, notebooks, ligar um outro equipamento. A gente, para configurar um roteador, por exemplo, a gente utiliza a configuração chamada 568A, que a gente vai colocar uma sequência de cores de um lado e a mesma sequência de cores do outro. Então, esse cabo que a gente vai utilizar, que a gente vai montar hoje, ele serve para a gente conectar, por exemplo, um computador em outro computador. Quer dizer, em outro computador não serve, mas a gente pode ligar ele num computador, num switch, um computador, num hub, um computador, numa rede, né, de uma forma geral. Então, esse daqui é o cabo do tipo UTP. Então, são 4 pares. Muita atenção com isso, porque existem cabos como esse daqui que possuem apenas 3 pares, né? São 6 fios, ou 2 pares, que são 4 fios. Esse cabo, ele tem categoria. A categoria dele, acho que atualmente você vai encontrar a categoria mais baixa, a categoria 5. Tem a categoria 5, 5E, categoria 6, categoria acho que 6E, se eu não me engano, e categoria 7, que é a mais recente e a que tem melhor desempenho, digamos assim. A diferença, basicamente, a primeira diferença entre os cabos é a de custo. Enquanto um cabo categoria 5, você se comprar uma caixa fechada, o metro varia aí de 35 centavos a 50 centavos, né? Talvez podendo chegar no máximo a 70 centavos, esse cabo categoria 5, ele tem uma taxa de transferência relativamente baixa em comparação com os outros. Eu acredito que, eu não lembro direito, mas eu acho que o máximo que um cabo categoria 5 transmite são 100 megabits por segundo. Então, mesmo que você coloque uma taxa maior de transferência nesse cabo, ela vai se perder ou ela não vai transferir de maneira tão satisfatória. E outra coisa também que esse cabo categoria 5, que é o mais baixa, tende também assim contra ele, é a questão também dele não isolar bem ruídos. Os ruídos externos podem interferir nos dados aqui, ocasionando perdas, né? E também ele geralmente tem a vantagem de ser mais barato, mas
dependendo da aplicação que utilize, ele é viável, mas para outras aplicações que requer presteza nos dados, requer uma baixa perda, que requer precisão e requer uma alta taxa de transferência, o Cat5 não é indicado. O 5E ele é uma melhoria com uma blindagem um pouco melhor. Esse aqui, por exemplo, ele é só o cabo, ele tem aqui uma proteção de PVC, e aqui dentro os cabos de cobre encapados também com uma proteção de PVC. Geralmente o cabo, eu não tenho aqui um cabo de categoria maior do que esse, o cabo de categoria maior, ele tem uma blindagem com um papel alumínio envolto aqui nesses cabos para ele refletir as interferências externas. Então ele protege de ruídos externos aqui. E o Cat6, por exemplo, e o Cat7, ele possui um plástico no meio que ele separa os 4 pares e internamente eles ficam separados. Ele vem com uma espécie de separador aqui no meio, que cada par fica separado, além da blindagem dupla, né, que ele acho que é blindado com um material parecido com alumínio, e também tem um outro material isolante que não permite interferência externa aqui nesse tipo de cabo. Então esse que eu falei é o Cat5, Cat5E. O Cat6, geralmente ele é bem mais grosso, ele é mais difícil de você conseguir fazer a crimpagem dele porque ele é mais rígido, e também ele tem uma que a gente chama de blindagem, né? Além de você ter que cortar o cabo, você também tem que separar esse material que isola também, é mais complicado um pouco, mas o princípio que eu vou ensinar para vocês hoje é o mesmo. E o Cat6, a média de preço dele é de R$ 2,50 a R$ 3 o metro. E o Cat7 acho que é R$ 5 o metro atualmente, isso em 2020. Então a diferença de preço é muito grande. De 35 centavos para R$ 5 o metro, a diferença é muito grande. Mas a aplicação em termos de... Eu acho que o Cat7 ele comporta até 100 gigabits por segundo. Então a diferença é enorme, de quase 1.000 e poucas vezes mais do que o Cat5 para o Cat7, né? Então, dito isso, eu vou mostrar para vocês as ferramentas que a gente vai precisar para fazer a crimpagem. A crimpagem nada mais é do que eu colocar o conector no cabo e prensar eles para que ele se torne uma espécie de extensão, uma espécie de tomada de um ponto até outro. Então, as ferramentas que eu vou mostrar para vocês são ferramentas relativamente baratas e fáceis de encontrar. O primeiro componente que eu vou mostrar para vocês é o alicate de crimpar. Esse alicate aqui, ele tem várias funções, existem inúmeros modelos no mercado. Esse daqui eu tenho até um carinho especial por ele, porque foi o meu primeiro alicate de crimpar. Eu acredito que ele já deva estar comigo há uns 12 anos, mais ou menos assim. E aqui, ele tem 2 lâminas aqui, essa função dele é a função de corte. Ó. Eu posso pegar aqui o cabo, ó, essa função aqui de corte, ó, apertar aqui, ó, que ele vai... Ó, fazer a função de um alicate de corte. Ó, ele tirou essa parte aqui. Então essa é a função dele que ele tem aqui, é a função de corte. Ó, vou pegar aqui, colocar aqui. Então ele realiza o corte nessas 2 lâminas aqui. Essa lâmina aqui, única, ele faz a função de decapar o cabo. O que seria decapar? Seria descascar o entorno aqui desse material aqui, né, do PVC, para que fiquem expostos só os fios que ficam aqui do lado de dentro. Então, por exemplo, ele tem essa trava aqui, que eu posso prensar ele, e aí colocar na distância que eu quero, por exemplo, do cabo, e girar ele aqui, e posso puxar aqui, ó, que ele vai deixar o fio exposto aqui. Então ele tem a função de cortar, decapar aqui o fio, e também a função dele também é de crimpar. A crimpagem, ela ocorre aqui da seguinte forma. Eu tenho aqui um conector e eu insiro ele aqui. Essa entrada menor é a chamada RJ11. Essa RJ11 era os antigos cabos telefônicos, e também alguns cabos de headset, de headphone também utilizam essa entrada aqui de 4 pinos. O nosso, como são 8 pinos, a gente vai inserir aqui, ó, nessa parte aqui. Ó, ele vai ser como se fosse a entrada mesmo de uma conexão de rede. E depois que nós inserirmos ela aqui, ele tem aqui, ó, uma prensa, que eu vou colocar aqui mais próximo da câmera. Ele tem aqui alguns dentes, que esses dentes aqui, ele vai empurrar todos os terminais para cima, e esse daqui, ó, de baixo, ele vai travar o cabo para que ele não volte, não fique sambando dentro do conector.
Então isso acontece da mesma forma aqui no de 4 pinos, que é para telefônico e para headset, e aqui para cabo de rede. Então esse alicate aqui, comprei ele mais ou menos em 2008, mais ou menos, me custou uma faixa aí de 10 a 12 reais, foi bem barato. Eu acredito que hoje você deve encontrar na faixa de 25 a 30 reais mais ou menos. Esse aqui é um outro alicate também que faz a mesma função desse aqui que eu mostrei para vocês. Só que a diferença dele é que ele tem 3 entradas para poder fazer a crimpagem. Esse daqui seriam para aquele conector menor de 6 pinos, que é tipo o conector telefônico. Esse aqui é o de rede, que nós já tínhamos visto. E esse daqui é o de telefone, que são só 4 pinos. A diferença dele é que aqui, ó, nós conseguimos ver o mecanismo, né, que empurra as coisas para cima e ele força de baixo para cima, enquanto o outro força da lateral para dentro. Aqui, ó, embaixo eu tenho as mesmas funções, ó. Eu tenho a função de decapagem aqui embaixo, função de corte do lado de cá, né, que são 2 lâminas também, e aqui no meio ainda tem a função de decapar, ó. Ele tem aqui um sulco, né, um chanfro, uma espécie de chanfro aqui, em que eu posso inserir aqui o cabo. Ó, aqui ele tem exatamente o tamanho do cabo aqui, ó, o formato aqui, ó, do cabo, ó. Tem uma circularidade aqui, ó. Ele tem exatamente o formato aqui do cabo. E eu posso pegar, ó, e posso girar ele e também fazer retirar a capa do cabo. Então esse aqui tem as mesmas funções do outro, só que a posição em que elas ficam são diferentes, mas a vantagem dele é que ele tem aqui essa espécie de chanfro aqui, que faz com que o cabo se encaixe melhor e não corra o problema de ferir os cabos internamente. Então esse aqui é um alicate bem interessante. Esse alicate aqui, ele veio com o decapador. O decapador é essa ferramenta aqui que você também utiliza para poder retirar a capa do fio. Então aqui eu tenho vários tamanhos, né? Desde cabos mais finos, né, até cabos maiores aqui. E eu posso ajustar, né, digamos assim, ó, botar aqui o tamanho que eu quero. Eu posso inserir aqui, ó, nesse furo aqui, ó. Vou colocar aqui, fazer aqui a volta. E no próximo vídeo eu vou ensinar vocês como a gente pode adaptar algumas dessas ferramentas aqui, como é que a gente pode improvisar, caso vocês não tenham dinheiro ou esse período de quarentena aí. E essa parte daqui, existe um painel chamado Patch Panel, em que a gente recorta, né, os fios assim, e no caso do Patch Panel, ele é fêmea, esse aqui é macho que a gente conecta, e o Patch Panel é a fêmea que recebe esses conectores. E ele, para você crimpar ele, você crimpa nesse formato aqui, nesse sentido. Então essa aqui, ele empurra para dentro da conexão, e essas lâminas aqui recortam a rebarba que fica do fio. Então ele serve para crimpar Patch Panel e serve também para descascar aqui o cabo de rede. Então, decapador, você o alicate de crimpar. E o próximo item é o nosso testador de cabo. Esse testador aqui também, eu tenho ele já há 12 anos, e ele testa cabo de rede e testa também cabos coaxiais. Cabos coaxiais são aqueles cabos normalmente brancos, né, que a gente usa para TV a cabo e antena, né, de forma geral. Então aqui essa parte aqui serve para encaixar aqui o cabo coaxial, o cabo de antena, e aqui outra parte para teste. Então aqui que a gente vai utilizar, lembra que eu falei para vocês que são 8 fios do cabo de rede? Então ele tem 8 luzes aqui. Então quando encaixar o cabo aqui, ele vai mandar um sinal por esse cabo aqui e vai receber o sinal por esse cabo aqui. Então, exemplo, ele enviou um sinal, né, um sinal elétrico no pino 1, o pino 1 aqui recebeu, então quer dizer que aquele cabo está inteiro e está se comunicando um com o outro, está inteiro. O pino 2 enviou o sinal e o pino 2 aqui recebeu. Então, assim por diante, então todos os pinos acendendo um com o outro, significa que esse aqui enviou o sinal e esse daqui recebeu. Então, significa que aquele cabo está funcionando 100% sem nenhum problema. Então aqui eu tenho um teste, o primeiro teste que eu tenho, aqui do lado, ele tem 3 níveis. O primeiro teste aqui, esse primeiro teste aqui, ele é um teste mais rápido, ele vai vir aqui bem rapidamente, vai ficar piscando aqui bem rápido. O terceiro, ele é um teste mais lento, ele vai piscar 1, piscar 2, ele vai bem devagar assim, vai diminuir a velocidade.
E esse último teste aqui, e esse último nível aqui, é para mim testar o cabo chamado cabo BNC, que é aquele que eu falei para vocês que é essa entrada aqui coaxial. A vantagem desse tipo de testador é a seguinte: eu posso. Ele se solta, né, um do outro, e eu posso até uma distância, se não me engano, de 100 metros, colocar a ponta de um cabo aqui e colocar outra do outro lado e poder saber se ele está funcionando, saber se ele está recebendo o sinal. Então, se ele fosse só desse tamanho aqui, eu teria que estar com o cabo inteiro aqui para poder testar. Mas caso eu precise testar um cabo com um tamanho maior ou dentro de uma parede, eu não preciso retirar todo o cabo para poder testar. Eu coloco uma ponta de um lado, uma ponta do outro. Se ele enviar daqui e recebeu aqui, significa que aquele cabo está bom. Esse cabo, esse testador, ele funciona com uma bateria de 9 volts. Você encaixa ela aqui e tem uma tampinha aqui. E esse daqui, geralmente testador, ele vem com uma capa. Esse daqui vem com essa capa aqui. E ele é bem interessante para que a gente saiba se nossa crimpagem, né, se nosso cabo ficou bom. Existe uma outra forma de testar o cabo, mas eu vou deixar para um outro vídeo. E por último, que nós não apresentamos aqui, é o conector em si. Esse conector é chamado de RJ45. Existem vários tipos no mercado, é um dos itens mais baratos que a gente tem. Esse daqui custa na casa de 5 a 15 centavos, dependendo da quantidade em que você compre. Ele é bem barato, só que existe diferença de qualidade. Existe alguns que tem um material aqui, uma blindagem aqui do lado, né, uma parte metálica aqui, que protege o cabo, que isola de ruídos. Esse daqui, por exemplo, a conexão dele é de cobre, mas existem alguns desses, que esses terminais aqui, as conexões deles são de ouro. Então, são itens que a gente utiliza, são dos mais baratos, mas aí depende da sua aplicação. Se você for crimpar um CAT 6, um CAT 7, esse daqui não é indicado, não é recomendado. Seria quando você compra um conector que custa na faixa de R$ 2,50 a R$ 3, que é o cabo, geralmente tem os terminais aqui de ouro ou de um material que ele é isolante a ruído externo. Então esse aqui é o conector, a estrutura é plástica, né? Ele tem essas partes metálicas aqui. E se vocês olharem mais de perto, depois eu vou até fazer um desenho, ele tem aqui na ponta dele, ele tem uma espécie de lâmina. Então cada uma dessas lâminas aqui, elas vão ferir o cabo, né? Vão morder o cabo de uma certa forma e vai permitir a conexão. E aqui na frente, se vocês olharem bem, eles estão baixos aqui, as conexões. E aí, quando você coloca o fio e prensa no alicate, esses terminais sobem. Quando eles sobem, eles furam o cabo e estabelece a conexão. Eu vou fazer um desenho melhor para poder mostrar isso para vocês. E a gente vai ver isso aqui na prática agora. E o último item que está aqui na bancada que eu quero mostrar para vocês é esse cabo aqui. Esse cabo aqui, ele é exatamente o mesmo cabo que esse daqui, é um cabo UTP. Ele faz a mesma função, só que simplesmente ele tem uma cor diferente. E também outra particularidade que eu vou mostrar para vocês é que as cores dele também são diferentes do outro, mas o princípio e a ordem que nós vamos fazer é a mesma. Às vezes você pode encontrar o cabo que faz a mesma função com cor diferente pela questão do fabricante ou talvez por uma questão de organização. Tem pessoas que prefiram cabo preto para fazer uma função, o azul para outra. Existe o azul escuro também, existe o azul marinho, tem vários tons de cores aqui. Umas pessoas preferem organizar de um jeito, outras de outra. Eu, por exemplo, para a área externa, eu acho que o branco ou o azul seriam mais. Disfarçariam melhor, seria mais interessante, mas aí vai do gosto de cada um. Isso aí não interfere em nada no aqui no nosso trabalho aqui que nós vamos fazer. Beleza? Internamente, o conector, que é o que nós vamos crimpar, ele internamente, tentei reproduzir aqui como ele é. Aqui o contato, que é um material metálico, que normalmente pode ser cobre, ouro, outra substância, outro metal, né? Quando a gente coloca um fio aqui, a gente insere um fio aqui, ele simplesmente aqui dentro, essa parte aqui de baixo, há uma espécie de, aqui uma visão, digamos, de baixo. Ele tem vários aqui, ó, como se fossem fileiras aqui, vários corredores aqui. Então eu coloco fios aqui, vou colocar aqui uma outra cor. Então, por exemplo, eu coloco um fio aqui, outro fio aqui
outro fio aqui, outro fio aqui. Então eu insiro os fios nessa posição aqui. E aí, quando eles estão posicionados aqui, quando eu venho com um alicate de pressão, o que ele faz? Essa lâmina aqui, ela é pontiaguda. Quando eu pressiono ela aqui, ela sobe, faz 2 furos aqui nessa capa do cabo e toca a parte metálica dela, toca a parte metálica de dentro do cabo aqui. Então, quando há essa compressão, esses 2 pontos aqui, eles furam aqui o fio e, furando o fio, essa parte aqui está em contato com ele, sob pressão. E essa prensa ela é permanente. Quando a gente o conector ele vem com essas partes, essas lâminas aqui para baixo, quando a gente prensa, elas sobem, furam um cabo e se mantém. E aí elas ficam presas sob pressão, e aí a gente tem a crimpagem do cabo. Essa parte daqui é uma trava que ela ajuda na hora que a gente conectar, o cabo não sair, ele não voltar. Então a gente vai para a prática aqui, que a gente vai fazer para crimpar um cabo. Eu só queria passar esses conceitos para vocês antes da gente iniciar nossa aula. E vamos lá. Isso daqui que vocês estão vendo aqui, vocês podem estar até curiosos, isso daqui no caso, ele é facultativo, porque ele é uma proteção extra aqui para o conector, para que evite a quebra aqui dessa parte aqui, dessa trava aqui, e também que evite a quebra do fio, uma vez que ele não permite que aqui eu faça muitas manobras com o fio. Então ele vai proteger que o fio não se quebre nas extremidades aqui. Então ele protege para que... Mas eu acho interessante até porque é um custo bem baixo. Esse pacotinho aqui que vem 10 peças, acredito que tenha saído a R$1, R$1,50. Então é um custo bem baixo perto da dor de cabeça que é se o cabo quebrar bem aqui assim, eu ter que cortar o cabo e ter que crimpar novamente. Eu acho interessante essa solução aqui dessa proteção aqui para o cabo. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer a crimpagem desse cabo aqui. Eu vou estar cortando ele aqui. Você pode utilizar um alicate de corte ou pode estar utilizando o próprio alicate de crimpar, né, que eu havia falado para vocês que ele corta. Vou retirar aqui. Pronto, nós temos 2 fios aqui. Vou também cortar essa outra parte aqui para a gente começar bem do zero mesmo. Pronto, começamos do zero aqui. Então aqui nós temos um fio aqui, nós precisamos fazer duas pontas nele. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser decapar o cabo. Isso daqui varia muito de técnico para técnico, de pessoa para pessoa. Eu costumo fazer o seguinte, eu coloco aqui o tamanho dele aqui do lado e geralmente coloco assim, vamos supor, uma sobrazinha assim. Então eu meço mais ou menos aqui, ó, o tamanho dele, e aqui é que eu faço o corte, eu meço mais ou menos assim, mas você pode também cortar para menos ou para mais, porque depois a gente vai aparar as rebarbas que vão ficar aqui, porque quando a gente organizar os cabos, né, colocar ele na posição, um deve geralmente passar o outro, então para a gente poder alinhar a gente tem que ter uma sobra de tamanho. Então eu recomendo se dar no máximo 2 voltas, mais do que isso você corre o risco de ferir o fio por dentro. Nesse caso não aconteceu isso, mas acontece bastante dessa lâmina aqui, é um erro muito acontece bastante com o iniciante, dele trincar aqui, ele cortar aqui o fio de dentro e a gente tem que cortar e fazer uma outra, porque o fio estando quebrado aqui dentro, ele simplesmente não vai dar contato do outro lado, ele não vai estar funcionando esse cabo. Então muito cuidado nessa parte aqui de decapar, que é uma das partes mais críticas que acontece muito de ferir o cabo internamente. Então, gente, eu faço o seguinte, eu separo aqui, ó, como são 4 pares, né, de fios de cores semelhantes, tenho aqui, ó, separo aqui dessa forma, e aí eu vou ligeiramente levantando, para colocar na ordem, um por um. A configuração 58A, a primeira cor vai ser o branco e verde. Então, vou separar eles aqui, estão trançados, né, por isso que o nome é par trançado. Então, eu vou levantar ele aqui. Então, ó, levantei ele aqui, tenho branco e verde aqui, e do lado do branco e verde eu vou colocar o verde. Então, a ordem vai ser essa. Aqui no cabo, a ordem vai ser da esquerda para a direita. A esquerda é a cor número 1 e a direita é a cor número 8. Então, vai da esquerda para a direita a nossa contagem aqui dos fios.
Então, eu coloquei branco e verde, verde, e agora o próximo vai ser o branco e laranja. Eu vou separar aqui os dois. Eu vou tirar aqui da trança, separar aqui os dois, e vou colocar aqui o branco e laranja. Ó, ele estava aqui, eu passei ele para cá para que ele fique mais organizado aqui. Ó. Então eu vou, ó, branco e verde, verde, branco e laranja. O próximo que a gente vai colocar aqui não é o laranja, é o azul. Então, separar o azul aqui, ó, passar ele para frente aqui, ó, puxar os outros para trás. Ó, ficou nessa posição aqui, ó. Branco e verde, verde, branco e laranja, azul. Eu vou deixar vou colocar uma imagem aí na tela para vocês acompanharem melhor esse raciocínio aqui das cores. Aí aqui, ó, vou passar esse aqui por baixo, branco e azul, né? E o branco e azul vai ficar do lado do azul. Então nós vamos organizar eles aqui, ó, vamos botar eles alinhados aqui. E o próxima cor é o laranja. Então vamos também esticar ele aqui, porque ele vem trançado, então a gente deve esticar ele para ficar mais fácil. A próxima que a gente vai fazer agora, esses aqui, nós vamos passar por trás desse daqui para poder ficar em posição. Vou dar uma amassadinha aqui, ó. Passei o marrom para cá e o branco e marrom também. Então, nosso próximo aqui da ordem vai ser o branco e marrom. Então, essa é da ordem aqui, ó. Branco, laranja, azul, laranja, contrário, ó. Branco, laranja, azul. Esse branco e azul fica aqui, ó, entre esses dois aqui. Laranja, branco e marrom, marrom. Aí lembra que eu falei para vocês que eu geralmente deixo uma sobra? Exatamente por causa disso, ó. Porque, ó, tá vendo que como esses fios estavam em posições diferentes e vieram para cá, percebam que ficou um diferente do outro. Então por isso eu gosto de deixar aquela sobra para poder depois no final alinhar eles para que eles entrem certinho. Então vou pegar um alicate de corte e vou estar fazendo aqui, vou aparar ele aqui para poder a gente continuar com o vídeo. Continuando, eu peguei o alicate de corte aqui, ó, vou vir aqui mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Pronto, ó. Então agora eles ficaram mais ou menos do mesmo tamanho. Pegar aqui o conector, ó, peguei o conector aqui, ó, vou colocar ele aqui, vou empurrar ele aqui para dentro. Aí eu tenho que conferir se as cores estão na ordem. Ó, branco e verde, verde, branco e laranja, azul, branco e azul, laranja, branco e marrom. A ordem está correta. Aí aqui, ó, eu dou uma olhada aqui em cima, ó, para ver se todos eles estão batendo aqui nesse fundo aqui, ó. Dou uma olhada aqui para ver se todos eles estão batendo aqui nesse fundo aqui, para saber se eles estão na posição correta, que é a hora que essas lâminas subirem, elas têm que cortar essas pontas aqui. Se um deles não encostar aqui no fundo, pode ser que as lâminas não cortem o suficiente para gerar contato. Então, ó, vou forçar aqui um pouquinho, porque essa capa aqui, ela dá uma andadazinha assim. Então, ó, o que vai acontecer? Verificar a ordem aqui, ó. Branco e verde, verde, branco e laranja, azul, branco e azul, laranja, branco, marrom, marrom. Outra coisa que a gente deve verificar também é se um fio não entrou na fileira do outro, porque tem divisórias e pode ser que ele tenha entrado na divisória do outro e aí a gente vai crimpar errado. Um fio vai estar no lugar do outro e na hora de conectar ele não vai funcionar. Então a gente verifica isso, verifica se a parte do cabo, essa parte aqui plástica, se ela está aqui dentro, porque isso aqui também é uma trava para que o cabo não fique sambando aqui dentro, e verificar se todos eles estão batendo aqui no fundo. Então tudo correto, pegar o cabo, ó, aqui o alicate, para essa parte aqui, ó, que sobe, tá vendo? Essa parte aqui sobe e prensa eles. Ó, colocar aqui e a gente pode botar bastante força aqui, ó, escutou o barulho, a gente sabe que ele está limpado. Um dos testes que eu faço geralmente é puxar pelo próprio cabo e ver se ele não vai sair. Se ele não sair, é bem provável que ele já está firme. Eu posso também puxar aqui, ó. Ele está travado aqui e aqui ele está encostando aqui no final. Então nós fizemos um lado do cabo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que do outro lado.
passo, ó, fizemos duas pontas iguais. Esse cabo é um cabo que nós chamamos de patch cord, e ele serve como uma extensão de um ponto até outro. Então nós vamos testar, dois pontos dele é 5.008A, vamos testar aqui, ó, vamos encaixar como se fosse uma entrada de cabo de rede mesmo, ó. Encaixar aqui, ver se ele vai, e vamos colocar outra ponta, não pode ser, deixa eu colocar, não faz diferença a posição que vocês vão colocar, aqui, aqui, deixar aqui mais próximo, firmar aqui os dois lados, vamos ligar. Um com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5, 6 com 6. Ó, parece que o 7 ficou meio estranho. Então, ó. Ó, então, tá vendo? O cabo inteiro, os dois cabos ficaram certinhos, ficaram corretos. Só que quando chega aqui, ó, esse aqui acende o 7, esse aqui ele acende depois. Eu acredito que tenha ficado trocada a ordem aqui. Eu acredito que no finalzinho aqui, um cabo trepou por cima do outro e invadiu a divisória do outro e aí acabou causando isso daqui. É bem provável que seja o lado de cá, ó, porque a parte que faz esse pulo, né, acende primeiro o 8 para depois acender o 7, é o lado de cá. Ou seja, está invertido. Está acendendo 8 com 7 aqui e 7 com 8 aqui. Então, bem provável que esse lado aqui esteja invertido. Vou dar uma olhada aqui. Exatamente isso que aconteceu aqui, ó. O branco e laranja foi crimpado no lugar do branco e marrom, e o branco e marrom foi crimpado em cima do branco e laranja. Então foi uma desatenção minha quando eu coloquei aqui. Então o branco e laranja ficou no lugar do branco e marrom, e o branco e marrom ficou no lugar do branco e laranja. Por isso que deu aquela diferença ali. Então, qual é a solução? Como isso aqui é permanente, né, já foi prensado, não tem como corrigir, a solução vai ser eu cortar aqui e fazer novamente essa ponta aqui. Mas como é didático, né, só para mostrar para vocês o cabo, né, em funcionamento e o teste, mostrar o princípio para vocês, acredito que não preciso refazer novamente aqui o negócio. Então vamos, na próxima aula a gente vai fazer uma crimpagem no cabo 5.008B e um cabo crossover, né, que é 5.008A de um lado, 5.008B do outro. E também mais para frente vou explicar para vocês a função de cada fio dentro dessa configuração que a gente colocou aí. Então, dúvidas, sugestões, comentários e críticas, deixem nos comentários. Na descrição vou deixar as imagens com as configurações 5.008A e 5.008B e o material complementar a essa aula aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe e até a próxima.